Já disse e repito, dentro de uma casa, quem fala mais alto é o homem. Amor, Oi! vai lavar os pratos. Já vou! Esse da conta. O negócio de quarentena não tá dando certo não. Melhor acabar isso logo. Amor, Oi! vai estender a roupa. Já vou! Pronto! Acabei! Amor, Oi, amor! vai aspirar a casa. Já vou! Eu acho que agora acabou. Amor? Amor, Oi! vai dar banho no menino. Já vou! Amor, Eu vou procurar os meus direitos. Sério, eu vou procurar os meus direitos. Com a CLT nós temos direito. Isso é exploração do trabalho. Não infantil, mas dos maridos. Fala galerinha do 8º ano, como prometido, está aqui o titio Val que vai começar uma videoaula sobre Revolução Industrial Inglesa do século XVIII, a primeira fase. Mas antes de tudo, como a vinheta disse, né? Aquela brincadeirinha da exploração do trabalho infantil, que a gente também vai comentar por alto, mas isso vai ser cenas para o próximo capítulo, né, na próxima videoaula. Hoje a gente começa com os antecedentes. Por que na Inglaterra? Né? Para a gente se ter uma ideia do porquê da Inglaterra, a gente tem que buscar os fatores que proporcionaram a Inglaterra ser a pioneira na Revolução Industrial, e para isso a gente tem que voltar um pouquinho para as revoluções inglesas. A gente não vai falar, logicamente, de toda a conjuntura da Revolução, né, das revoluções inglesas, mas a gente vai dar um cheio no que diz respeito ao pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Bem, para isso a gente tem que voltar um pouquinho e a gente tem que falar um pouco sobre a dinastia Tudor. O que é dinastia, Val? Dinastia é família, né? Família Oliveira é a minha, família Araújo, família Silva, né? Família. Então, dinastia é uma família. A dinastia Tudor, ela foi muito importante para que posteriormente a Inglaterra colhesse frutos nessa revolução industrial, certo? Então, o que é que os Tudor fizeram? Primeiro, uma brincadeirinha. Tudor muito famoso, a gente viu no ano passado nas reformas religiosas, aquele que fundou o anglicanismo, o nosso Henrique VIII, certo? O que é que Henrique VIII faz? Aquele papudinho barbudo, parece até comigo. O Henrique VIII, ele cria a igreja anglicana, né? Então, ele cria a sua própria igreja na Inglaterra, onde ele se torna o chefe supremo através de um ato assinado e concordado junto ao parlamento, o ato de supremacia, onde ele se torna o líder supremo da igreja anglicana, a igreja protestante, né, da Inglaterra, que não se difere muito da igreja católica, dos princípios da igreja católica. Mas, antes de eu falar um pouco sobre isso, a gente tem que ver também que um dos fatores assim, o estupim para que isso acontecesse é porque Henrique VIII era um danadinho, vocês sabem disso. E aí o Henrique VIII, ele era casado com Catarina de Aragão, mas Catarina de Aragão não conseguia gerar filhos para Henrique. E
relacionado à realeza, vocês sabem que todo rei precisa de um herdeiro, é a questão da hereditariedade. Então, Henrique ia lá, nada. Henrique ia lá, nada. E aí Henrique começou a ter um caso com uma das damas de Catarina de Aragão, Ana Bolena, aquela Ana Bolena, né? Aí ele começa a ter um caso com Ana Bolena, e Ana Bolena, pô, engravida e tal, sabe como é que é, ele quer casar com Ana Bolena vai dar um herdeiro para ele, e a Igreja Católica não permite a separação, é aquele ditado, até que a morte os separe, né? E aí, Henrique VIII, já que eu estou proibido de me divorciar e casar de novo, eu vou criar minha própria igreja. E aí, se separa de Catarina de Aragão e casa com Ana Bolena, que vai ter uma filha. E quem é essa filha? Elizabeth I, cara, que a gente vai falar dela daqui a pouco. Então, filha de Henrique VIII, que vai reinar a Inglaterra depois da morte dele. A Elizabeth I é uma rainha, é a verdadeira filha da Ana Bolena, né? Enfim, voltando agora para Henrique VIII, qual a importância dele criar essa igreja? Questões políticas e econômicas foi que, a partir do momento que ele cria uma nova igreja para o Reino Unido, ele começa a confiscar as terras da Igreja Católica e dá para a nobreza e para a burguesia e para uma nobreza ascendente, uma nova nobreza que a gente dá o nome de gentry, né? A gentry é aquela nobreza, né? A pequena propriedade rural, onde essa pequena nobreza ela passa a produzir matéria-prima necessária para o comércio, voltada para o comércio, dentre elas a produção de ovelhas, que vai proporcionar a produção de lã essa que vai ser utilizada como matéria-prima para a primeira revolução industrial, que foi têxtil. Então foi muito importante essa ideia de confiscar as terras da igreja, que na verdade foi o principal objetivo de Henrique. Ele queria enfraquecer a Igreja Católica na Inglaterra. E aí jogou o propósito do divórcio. Então foi muito importante isso e foi massa, né? Porque é uma jogada de mestre, cara. É uma jogada de mestre. A Inglaterra, durante a dinastia Tudor, já existia o parlamento. Então o rei ele não era absolutista por causa da Carta Magna de João Sem Terra, né, que diminuía o poder do rei. Então não havia uma centralidade. Só que os Tudor conseguiu de alguma forma centralizar o poder na mão deles, porque eles eram ágeis. Eu posso dar um exemplo. Para você conseguir o respeito de alguém, você tem que ser um político didático e sábio, não um tirano. Você não ganha confiança e o controle de nada a partir da força, a partir da grosseria, tá ligado? Pronto, é só dar o meu exemplo, né? Vamos lá. O que é que acontece numa sala de aula, quando tá eu e vocês? É muito bacana, porque a gente se respeita, né? É um respeito mútuo, tem a parte das brincadeiras, mas tem a parte da seriedade, sem eu precisar ser tirano e ser taxado como um cara grosso e estúpido, né? Eu consigo o controle da turma através da dialética, certo? Da sabedoria da dialética. Então, isso é bacana, isso é que uma pessoa, ela sabe, ela tem que fazer, não é? Seria viável fazer, tipo assim. Então, os Tudor, como é que eles conseguiram centralizar o poder? Como uma monarquia centralizadora num momento em que não havia absolutismo na Inglaterra. Negócios, agradar. Então os Tudors fizeram muito bem isso. O Henrique VIII, ele centraliza o poder na mão dele, ele se torna um chefe supremo a partir do momento que ele agrada gregos e troianos. Então, quando ele confisca a terra da Igreja Católica e divide para uma burguesia que está ascendente, ele ganha o apoio da burguesia. E aí a nobreza poderia ir contra ele. Aí o que é que ele faz? Também dá parte dessas terras para a nobreza e para uma nobreza ascendente. E quem é que faz parte do parlamento? Burgueses e nobres. Então é mais fácil controlar o parlamento
se eu dou benefícios para o próprio, ou representantes do próprio. Então isso foi muito importante para o acúmulo de capitais durante a Inglaterra pré-revolucionária. Entendeu? Você confiscar terras e a partir dessas terras gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza. Certo? E aí vem Elizabeth. Pô, Elizabeth, né, coitado, falece e ela entra e você pensa, uma mulher no poder, não vai ser legal, vai dar pi. Não foi, cara, não foi. Elizabeth, que mulher, né? O que é que Elizabeth faz? Ela dá continuidade à política de Henrique VIII. Fora isso, estava tendo um caos social, porque aí com o surgimento do anglicanismo ele começa a bater de frente com outras ideologias religiosas, principalmente os puritanos, que são os protestantes mais radicais. Então muitos desses puritanos, eles são, ela tem uma sugestão, ela começa a jogar os puritanos para suas colônias que ela fundou na América do Norte, né, o futuro Estados Unidos. Então, ela consegue controlar as tensões religiosas, com isso ela consegue controlar as tensões sociais, né, que giravam em torno da religião. Era muito ligado na época essa questão social com a questão religiosa. Então ela consegue equilibrar essas tensões sociais, né, que foi muito importante, uma mulher. E aí, fora isso, ela precisava, como o Reino Unido é uma ilha, ela precisava fortalecer a sua marinha. E a única marinha que poderia bater de frente com a marinha inglesa era a marinha espanhola. Então ela derruba a grande armada espanhola de Felipe. E aí se torna a rainha dos mares, cara. Elizabeth se torna a rainha dos mares. E a partir do momento que ela se torna a rainha dos mares, ela consegue monopolizar o comércio marítimo europeu e começa a fundar várias colônias na América do Norte, na África e na Ásia, e até roubar algumas colônias portuguesas. Qual a importância de eu fundar colônias? Gerar matéria-prima para os produtos manufaturados, que viriam depois ser produtos industrializados. Então essa matéria-prima, ela vai vir para a Inglaterra, ela vai ser transformada em produto industrializado e vai voltar para a colônia a preço, a lucratividade lá em cima. Então, para eu construir a indústria, eu tenho que ter uma base. E a base foi mais ou menos por aí, conseguir terras para se produzir a matéria-prima. E aí a Elizabeth I, ela ampliou o império inglês pelo mundo, certo? E aí, o que é que acontece? O parlamento, que é formado pela gentry e pelos burgueses, eles têm benefícios e monopólios comerciais cedidos pela coroa inglesa. Então, por isso que é fácil a rainha Elizabeth e os Tudors centralizar o poder, né? Então, por isso que a dinastia Tudor foi importante para a Revolução Industrial Inglesa. Tudo bem, aí depois vieram os Stuart, porque Elizabeth morreu e não deixou herdeiro, e veio um primo dela. Não vamos falar muito sobre os Stuart, né? Até porque a gente está falando de antecedente da Revolução Industrial, não de revoluções inglesas. Os Stuarts tentam governar a ferro e fogo, não dá muito certo, porque essa relação entre burguesia e comércio já está bem solidificada, então eles perdem poder. Há uma revolução chamada Revolução Puritana, e Oliver Cromwell, ele cria um ato chamado Ato de Navegação, e esse ato de navegação, ele diz o quê? Que toda mercadoria que saia da Inglaterra ou que chegue da Inglaterra tem que ser por navios ingleses. Quando ele dita isso, ele cria um monopólio comercial, mais acúmulo de capitais. Aí os Stuarts tentam voltar ao poder, aquela briga de vai e volta, e para que isso não acontecesse, a burguesia junto à gentry, ou seja, o parlamento, eles conseguem colocar um cara chamado Guilherme de Orange, um protestante holandês, como rei da Inglaterra. Como isso é possível? Guilherme de Orange, ele era casado com a filha de Jaime II, um Stuart, a Maria de Stuart, e aí, por causa disso, ele consegue ser rei. Mas aí ele escreve uma declaração abdicando de seus poderes centralistas
ou seja, início de uma monarquia constitucional, vitória da burguesia e do parlamento, Inglaterra parlamentar, viva a Revolução Inglesa. Agora vamos para os antecedentes de fato. Então, Val, o que seriam esses antecedentes? Já seguindo a linha de raciocínio que a gente está desde o início da videoaula. Olha só, presta atenção. Vamos começar pelo termo revolução. Revolução quer dizer é muito diferente de uma revolta. Revolta, você está revoltado com algo, mas você não quer uma mudança. E revolução é uma mudança. E essa mudança, ela tem que ser profunda, ela é mais radical, não uma mera mudança. Mas essa mudança, Val, quer dizer que é uma mudança total, tipo, não há vestígios a partir de uma revolução? Não, há, certo? É uma mudança no sentido de uma mudança que afeta de fato, certo? Por exemplo, a Revolução Industrial Inglesa, por que é dita como uma revolução? Pela questão econômica, é que você deixa de lado o feudalismo, né? Você deixa de lado o trabalho artesanal, né? E aí surge de fato agora o capitalismo industrial, voltado para os bens de consumo. Isso é uma grande mudança. Val, quer dizer que o trabalho artesanal ele deixou de existir? Não, ele não deixou de existir, mas ele diminui drasticamente em relação à produção em série, né? Por exemplo, na sociedade, um outro exemplo, o que é que muda? O que é que muda é que agora cai o poder dos nobres diminui, o poder real diminui drasticamente, e agora quem comanda o poder são os burgueses que estão à frente do grande capital financeiro industrial. Então, na sociedade também a ascensão burguesa é um motivo para encaixar no processo revolucionário industrial inglês, certo? A outra coisa é os meios de produção, que antes tendia-se muito para o agrícola e agora tem o industrial, certo? Produzido nas indústrias. Então, é uma mudança significativa, mas não quer dizer que a gente rompa com valores antigos, certo? Beleza? Beleza. Então, em relação aos antecedentes, Inglaterra, século XVIII, depois se espalha pela Europa, depois se espalha para todo mundo. Um dos fatores também primordiais para ter surgido na Inglaterra foi a burguesia no poder político e econômico. E aí, através do quê? Da Revolução Gloriosa. Mas a Revolução Gloriosa só aconteceu mediante os grandes feitos da dinastia Tudor, lá atrás. A outra coisa, acumulação de capitais. Porque para eu ter uma fábrica, para mim ter uma fábrica, eu tenho que ter o quê? Grana, né? E essa grana, eu tenho que acumular ela, certo? Para poder ter um poder de compra, né? Um poder aquisitivo grande. E onde é que a Inglaterra foi buscar esse acúmulo de capitais? Pegando terras da igreja, fazendo essas terras serem produzidas, criando o ato de navegação, né? Então o acúmulo de capitais veio através disso. Tráfico de escravos, as colônias espalhadas pelo mundo, o monopólio marítimo inglês. Então tudo isso levou a Inglaterra a acumular muito dinheiro. Beleza. Tem uma burguesia no poder, são bons comerciantes, tem um acúmulo de capitais, joia. Só isso? Não. Para eu fazer uma indústria, eu tenho que criar um produto, e esse produto tem que vir de uma matéria-prima. E qual foi a matéria-prima escolhida? Lã, o algodão, certo? Algodão produzido na América do Norte, porque a indústria foi têxtil, então tinha que ter matéria-prima. Na Inglaterra, como é que eu conseguia o acúmulo de lã? Criando ovelhas. Mas eu tinha que criar ovelhas assim, ao léu, ao Deus dará, assim que nem a gente vê aqui em Maceió, cavalo andando solto pela Fernandes Lima, e o carro batendo, por aí vai,
né? Não, não. Eu tenho que ter um controle produtivo. Eu tenho que saber o quanto de lã eu posso produzir por um determinado tempo de uma determinada produção. Então, eu tenho que cercar o meu campo, as minhas terras, para saber quanto de lã cabe lá dentro e quanto eu posso conseguir de lã com a quantidade de ovelhas que eu tenho nesse território. Então, eu tenho que cercar o campo, política de cercamento, cercar os campos para estar lá a ovelhinha e eu saber o quanto de lã eu posso ter para vender e, consequentemente, produzir as minhas roupas nas fábricas. Então, eu cerco os campos. Quando eu cerco o campo, aí começa a questão dos grandes latifúndios. E aí o pequeno produtor rural, ele fica com a mão abanando. Porque eu tenho lá uma terrinha desse tamanho. Aí chega um grande proprietário rural e diz, olha, eu tenho um grande poder aquisitivo, eu vou comprar essa tua pequena terra que não já está dando muito dinheiro. O cara com essa pequena terra que não está sendo produtivo, o cara vai lá, chaveca o cara, dá uma grana ao vivo e a cores, cara. Aí o cara vai, pô, eu vou vender. E aí começa a se acercar os campos e criar os grandes latifúndios para a criação de ovelha, que é o que acontece aqui em Alagoas, por exemplo, com a produção de cana-de-açúcar, e aí as pessoas ficam sem terras. E aí quando as pessoas ficam sem terra, começa um novo fator, né, que proporcionou à Inglaterra ser a pioneira, liberação de mão de obra. Oxente, Val, tu estava falando de ovelha, agora tu vai falar de liberação de mão de obra, é lógico, meu irmão, pense, se eu cerco o campo com ovelha e compra a terra pequenininha do cara lá, o cara tá livre. Ele vende a terra, ele vai para onde? Vai para a cidade, êxodo rural. Quando ele vai para a cidade, é uma mão de obra livre, velho. Ele não tem mais terra, tá lá na cidade, é uma mão de obra livre para trabalhar nas fábricas. Só que, qual o problema? Essa mão de obra, ela vai se tornar barata. Certo? Porque são muitos que vêm dos campos para as cidades. É a lei da oferta e da procura, aquele que a gente falou sobre o álcool e gel, né? Então, quanto mais mão de obra tiver, mais barata ela vai ficar. Você não pode não questionar, tá entendendo? Porque médico é caro? Porque todo mundo quer ser médico? Porque todo mundo quer fazer medicina? Porque há poucos médicos, simplesmente. Então ele bota o valor dele. É difícil salvar a vida, tem poucos médicos, então sou caro. Tá entendendo? Só que aí pode acontecer um efeito reverso agora, né? Tem muitas faculdades particulares também formando muitos médicos. Então pode ser que a valorização do médico diminua. Tá entendendo? É tipo advogado. Advogado já foi fazer direito. Na época do Brasil colônia, o povo queria fazer direito, queria fazer medicina, havia poucos advogados. Até o final da década de 90, havia poucos advogados aqui em Alagoas, só a UFAL formava. Hoje, todas as faculdades particulares do Estado têm direito, são muitos advogados aí, muitos que fazem direito até só para fazer concurso, porque é muito, né? São muitos advogados, então diminui o valor de mercado, né? É que nem aconteceu na Inglaterra. Muitas pessoas vindo do campo para a cidade barateou a mão de obra. Porque se você chegasse e dissesse, eu vou trabalhar nessa fábrica, mas eu sou caro, entendeu? Eu só faço por X. Aí o patrão ia chegar, meu irmão, vaza. Tem um monte atrás que aceita esse valor. Você não quer, se vira. Então é aceitar o que ele põe ou aceitar o que ele põe, senão você morre de fome. Entendeu? Então, mão de obra barata. E aí, um outro fator, Valdo, isso aí, existência de mercado consumidor. Eu tenho que pensar, se eu produzir, alguém tem que comprar. E a Inglaterra tinha um grande mercado consumidor. Só na Inglaterra, não. E suas colônias espalhadas pelo mundo? Foram inteligentes demais. Então, eu tinha como produzir, eu tinha onde vender, cara. Certo? Agora, também precisava de fonte de energia. Como é que a mecanização ia funcionar, né? Energia a vapor. E qual o elemento que os ingleses utilizavam, ou utilizaram na verdade, para fazer essas máquinas funcionarem a vapor? O carvão. Então a Inglaterra, ela era rica em jazidas de carvão. O carvão esse que foi
necessária e importante para fazer as máquinas funcionarem. Val, e a relação de trabalho? O que muda? Vamos lá. Vamos falar as 3 fases. O trabalho artesanal, certo? O que é que acontece no trabalho artesanal? O artesão, geralmente, ele, o aprendiz, o mestre e o aprendiz. Mestre e o aprendiz, né? E aí, o aprendiz poderia se tornar oficial, né? O aprendiz está aprendendo e vamos supor que ele se torna um oficial. Ele sabe de todo o processo, mas não é o mestre, porque não é o dono da oficina. E aí, esse trabalho artesanal consistia no quê? Vamos dar um exemplo. Que está aqui já perto, aqui no meu quarto, então fica mais fácil a gente dar esse pequeno exemplo. Imagine, esse daqui é o Goku, né? É um produto industrial. E aí, imagine o Goku sendo feito num, como é que se diz? Num modelo artesanal. E aí, o que é que ia fazer? O artesão, ou o oficial, ou o aprendiz, ele seria responsável por todo o processo. Então, o artesão, ele tinha que pegar e fazer isso, construir o Goku sozinho, né? E aí, o processo artesanal deu lugar à manufatura, o trabalho manufaturado, né? O trabalho manual. Qual a diferença da manufatura para o trabalho do artesanato? A produção começa a aumentar, porque os pedidos começam a surgir com mais frequência, e aí aquele artesão, ele se torna um patrão, ele vai dar uma determinada quantia monetária e vai ter que aumentar o seu espaço físico e ter mais funcionários para atender a demanda, certo? Mas o trabalho ainda continua sendo manual, por isso manufatura, ou, né, um tipo de maquinário rudimentar. Então, na manufatura é o seguinte, é o mestre e vamos supor 100 aprendizes em um espaço físico que vai fazer a mesma coisa, né, que o artesão fazia, certo? E aí a manufatura, ela dá lugar à maquinofatura. E aí é o grande feito da Revolução Industrial, maquinofatura a vapor. Quer dizer que a máquina vai ajudar o homem a produzir o produto final. Só que aí a demanda vai aumentar ainda mais, porque há uma grande existência de mercado consumidor agora. Então, o que é que acontece? Tem que haver uma coisa chamada divisão do trabalho, certo? Então, o trabalhador, ele vai ser especializado em um determinado setor, porque a produção agora é em série, produção seriada. Então, é aquele negócio. O que é que muda agora com o nosso Goku? Haverá uma pessoa que vai fazer só essa parte, e aí isso vai passar para uma pessoa que vai fazer só essa parte, que vai passar para uma pessoa que vai juntar as partes. Então são agora 3 pessoas para fazer uma coisa que só uma fazia, certo? Então, qual é a vantagem disso? A produção aumenta e facilita o processo produtivo. Isso pode até agora ser barateado, porque há muitos. Então é por isso que quando você vê até hoje um produto artesanal, geralmente é um pouco mais caro. O gourmet, que hoje vocês falam, né? Tá, gourmet. Então, por que o gourmet hoje é mais caro? Porque é artesanal, é manual, é mais detalhista, certo? É por isso que os produtos industrializados são mais baratos, porque eles são produzidos em série. Isso facilita. Agora, também tem algumas desvantagens. Por exemplo, se o cara que faz essa parte veio, o cara que fez essa parte veio, mas o cara que montou não veio, não vai montar. Né? A não ser que tenha um outro que saiba só fazer isso para substituir. Então, o cara que é treinado para fazer isso, ele não sabe todo o processo. Certo? Olha, vamos dar uma pausa, né, sobre a Revolução Industrial. Ainda tem muito mais para ser conversado a respeito sobre esse
assunto bacana, legal, de fácil compreensão. Mas na próxima videoaula a gente continua. Beijo, espero que tenham gostado. Valeu!